Boa tarde, quinto ano. O que faz um herói? Uma bandana? Uma faixa? Um bracelete ou garras de agamantio? Sejam bem-vindos, meninos e meninas, ao melhor conteúdo do quinto ano. É o que eu acho, né? Mas antes de entrar nesse assunto, nós vamos falar, preciso avisar para vocês avisarem para os pais, os responsáveis, darem uma olhadinha no mural, porque tem informativo de algumas mudanças pra gente se entender melhor lá na sala online, combinado? Então, vamos que vamos. Pessoal, olha só, eu tô meio fantasiada, mas ainda sou a professora André, tá bom? Tá, de artes, começando. Segundo trimestre, coloquem lá no caderno uma folha novinha, organização, isso é primordial. Segundo trimestre, e hoje nós vamos falar sobre gibis, histórias em quadrinhos HQs. Nós vamos falar sobre algumas coisas que se misturam, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então, pra gente começar, gibis. Gibis é entendido como história em quadrinhos no Brasil, mas por uma confusão, tá bom? Em 1939, tinha uma revista que estava publicando quadrinhos, e aí ela a revista se chamava Gibis. Ficou tão popular, que aí começaram a entender gibis, histórias em quadrinhos, como gibis. Mas gibis é só no Brasil, tá bom? HQs, você conversa no mundo inteiro, porque todo mundo resolve. Existe sempre uma controvérsia. Quem foi o primeiro? Quem não foi o primeiro? Alguns autores vão dizer que histórias em quadrinhos é desde os egípcios, antes dos egípcios, porque história em quadrinho é uma história sequenciada, com figuras, desenhos, representações de coisas do mundo, pessoas, casas, espaços, e inclui a palavra escrita. Então, história em quadrinho é quando você tem o desenho e a palavra escrita. Tem outros detalhezinhos, mas isso é mais importante. Precisa de uma sequência, a imagem, a palavra escrita. Nem sempre precisa do escrito, tá bom? Porque a imagem fala por si. Não é obrigatório a palavra escrita, mas eles se complementam, tá bom? Então, vamos lá. Tirado aí o mito do gibi, a gente vai falar sobre histórias em quadrinhos. Meninos, meninas, histórias em quadrinhos é a mesma coisa que HQs. A mesma coisa, tá bom? Gibis a gente entende como histórias em quadrinhos. Mas gibis é só uma confusão que nós inventamos aqui no Brasil. É igual quando a mãe ou a avó de vocês fala no fringir dos ovos. É uma confusão de ao fritar dos ovos, entendeu? Então a gente vai embolando, a história segue e a gente acha que é normal, mas não é normal. E aí o que acontece? O que vocês precisam saber? Como eu disse para vocês, tem uma história de que o Sr. Richard Outcault, um inglês, ele foi o primeiro autor de histórias em quadrinhos. Por quê? Porque a revista antigamente, o jornal antigamente, aí a gente não está falando de 1900, a gente está falando de 1890, lá vai bolinhas. A gente está falando desse período. E aí o que acontece? Nesse período, muitas pessoas não liam e eles queriam vender os jornais. O que eles fizeram? Colocaram a história em quadrinho com imagem, porque você não precisa do escrito, você precisa olhar a imagem. Olha como a imagem é importante. A expressão do desenho, o movimento do desenho é importante. Então, as pessoas na época, 1800, não tinham o domínio da leitura, eles não eram letrados. Começou a fazer, o Sr. Richard Outcault começou a fazer as tirinhas no jornal New York World, ou então New York Journal. Começaram a fazer essas historinhas porque aí o jornal se popularizou, a venda aumentou e as pessoas entendiam mais ou menos o que estava acontecendo. Porque só uma imagem não é suficiente. Então, pessoal, tirando aí algumas barras de confusão, o nosso conteúdo esse trimestre começa lá na página 48 e tem uma imagem da Mafalda, a queridinha de muitos. Mafalda é uma personagem do Quino, um argentino
E ela é uma personagem que nasce lá em 1960, entende? Na ditadura da Argentina. E ela é uma personagem que vai falar muito sobre política, muito sobre mundo, comportamento humano, vai falar sobre isso. Algumas pessoas acham que ela é meio ácida, mas ela é uma cabeça brilhante, muito crítica, muito fora do normal, porque ela só tinha 6 anos. Então, o que nós temos? Os HQs, no formato que a gente conhece, começa lá em 1930. Com o quê? Com a vinda dos heróis. Os heróis, os super-heróis, é a mesma coisa, tia Andréia? Herói e super-herói é a mesma coisa? Não. Super-herói, ele tem super poder. Wolverine, ossos de adamante. Super-homem, a fraqueza dele, kryptonita. Então ele é uma alienígena. Eles são super-heróis porque têm superpoderes, além do homem. Heróis é quando a gente tem uma pessoa com super habilidades humanas, mas que resolvem muitas questões. Podem ser questões sociais, questões pessoais. Então essa é a diferença entre heróis e super-heróis. Aqui tem superpoder, aqui não tem superpoder. O Batman, por exemplo, é o cara. Ele não tem superpoder. Ele desenvolve habilidades, entendeu? Então bora. Fizemos isso. E aí o que a gente tem, tia Andréia? Brasil. Brasil tem histórias em quadrinhos? Tem. Muito antes do Maurício de Souza, nós temos o senhor Agostinho. Ele começa a fazer uns heróis lá em 1930, 1939. Maurício de Souza só vai vir em 1960 com a Turma da Mônica. Tia Andréia, ele tirou essa ideia do nada? Claro que não! A Mônica é uma personagem que existe, só pra saber e constar. A Mônica é a filha do Maurício de Souza, realmente baixinha, pentuça e muito ranzinza, briguenta mesmo. Ela é uma personagem que existe. 1960, tia Andréia, do tempo da minha avó, ela que nasceu. Tia Andréia, ela nem tinha nascido ainda, porque ela só nasceu em 69. Então, pessoal, Maurício de Souza já está há gerações contando a história de uma turminha do bairro do Limoeiro. Então, um artista, o Maurício de Souza é um artista quadrinista de histórias sequenciadas. E aí o que acontece? Para acompanhar a geração que vai crescendo, veio Turma da Mônica Jovem. Alguns episódios vocês já podem ler, mas tem uns que eu já dei uma olhada e não são apropriados, hein? Então fica de olho nisso. Aproveita a sua infância. O que nós temos, pessoal? Falamos sobre histórias em quadrinhos, blá 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 blá. Meninos, meninas, o que é mais importante para esse primeiro momento é a gente entender que histórias em quadrinhos não é de agora, tem mais de séculos. Que histórias em quadrinhos eu preciso resolver o desenho. O desenho é muito importante, mas não fica preocupado achando que você vai ter que ser o Jaspion do desenho. Não precisa ser o Jaspion, mas precisa ter umas sacadinhas assim, por exemplo, do movimento. Por exemplo, da expressão. Entende? Então isso precisa aparecer muito no seu desenho. Para a atividade de hoje, o que nós vamos ter? Vocês vão escolher um estilo de desenho. Pera aí, tia André, estilo. Desmembra isso. Pessoal, estilo, existem diversos estilos. Existe o estilo Disney, o cartoon, o mangá, existem o anime, existem vários estilos de desenhos. Então, estilo de desenho é a característica que cada um cartunista, cada um desenhista, criador de história em quadrinho vai ter o seu estilo. Então, olha só. Nós temos, por exemplo, Turma da Mônica. O desenho é diferente de O Maluquinho, que é do Ziraldo. Então, se a gente pega essas características diferentes, a gente está falando de estilo. Se vocês olharem, prestem atenção. O Quino, ele começa com esse estilo mais simplificado e ele vai evoluindo com o tempo. Olha como o desenho fica
muito melhorado, ó. Ó, mais detalhado, mais rechonchudo, gordinho. Então, essa habilidade ela vem com o tempo. É preciso saber que a primeira pode ser que você não goste, mas se você der continuidade, você vai gostar. E aí, quando a gente está falando de estilo, a tia Andréia já desenha um pouco mais de tempo. Então, eu tenho aqui um estilo diferente, ó, tá vendo? É um desenho também pequenininho, de cabeça maior, mas tia Andréia, não tem ninguém com cabeça desse tamanho. Não tem problema, é seu estilo de desenho, entende? Quando vocês olharem no material de apoio, vocês vão ver o estilo do Tim Burton, que é um estilo mais sombrio, mais fúnebre, assim, entendeu? E aí, o que é importante? Para a atividade de hoje, vocês vão escolher um estilo de desenho. Vocês vão escolher um estilo de desenho e aí, baseado no estilo de desenho, vocês vão fazer o autorretrato. Para quem esqueceu, autorretrato. Autorretrato sou eu fazendo o meu retrato. Só eu posso fazer o meu retrato. Retrato eu posso fazer de quem eu quiser. Autorretrato só eu faço. Então, tia Andréia, faz o meu autorretrato. Não posso. Eu só posso fazer o seu retrato. Então, vocês vão escolher um estilo de desenho e fazer o retrato. Combinado? Sem artimanha e sem mágica. Papel e lápis na mão. Caderno de desenho. Escrevam o segundo trimestre e vamos que vamos. Então, olha só. Digamos que eu quero pegar o estilo do Maurício de Souza para fazer o meu retrato. Como seria, tia Andréia? O desenho do Maurício de Souza ele é mais fácil de fazer porque as linhas são bem simples. Então, a orelha geralmente é bem grande, ó. Nós trabalhamos o Chico Bento e Maurício de Souza. Maurício de Souza já não desenha há algum tempo, porque ele tem roteiristas, ele tem pessoas que desenham o cenário, ele tem pessoas que desenham os personagens, então junta todas essas habilidades e faz lá o que ele tem de melhor. Tia Andréia, se eu vou te representar como um personagem do Maurício de Souza, se eu vou me fazer no estilo de Maurício de Souza, o que eu vou fazer? Apaguei aqui essa orelha, porque ela vai ser encoberta pela minha boina. O meu olho não é tão grande. Eu posso até fazer esse olho assim. Meu nariz também é meio batatinha, mas esse aqui ficou muito feio. Eu não vou fazer isso comigo. Então, ó. Opa! Esse aqui ficou um pouco maior. Ó. E aí, o que nós temos? Agora, um sorrisão. E o cabelo, tia Andréia? Fiz o meu estilo. Sério, tia Andréia, não é assim não, é? Então tá bom. Eu faço aqui. E tenho uma Andréia estilo Maurício de Souza. Aham! Não, professora, e o óculos? Então, vamos colocar o óculos. E aí, maneirinho, né? Então, a atividade de artes é essa. Entendeu? Presta atenção, dá uma lidinha com mais calma lá nas páginas sequenciadas, da 48 a 49. Tem um questionário muito bom aqui e é bom você se perguntar por isso, tá bom? E aí, dei uma lidinha na página 50 e 51. A atividade é essa. Meninos, divirtam-se, porque esse trimestre vai ser quente. Não, vai ser HQ. Beijo.